mas muitas vezes me perdi. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso bom Deus, amém? Quero convidar os irmãos para abrir aí a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3, a partir do verso de número 9. 2 Reis, capítulo 3, a partir do verso de número 9. Todos acharam? 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 9. A palavra do Senhor nos diz assim, em 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 9. E partindo o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que seguia. Então disse o rei de Israel: ó Senhor, chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas? E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por eles? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Jeosafá: então com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jeosafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre eles a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim fez o Senhor. Não vereis o vento e não vereis a chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele aos moabitas nas vossas mãos. E ferireis a todas as cidades fortes e a todas as cidades escolhidas, a todas as boas árvores, cortando, entupirei todas as fontes das águas e danificarei com pedras todos os bons campos. Versículo de número 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimento, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, cavaram a todos os que estavam... Convocaram a todos os que estavam em idade de cingir o cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles, as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é o sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram uns aos outros. Agora, pois, apressa os moabitas. Porém, chegando ele ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, aos quais fugiram diante deles, e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E amassaram a cidade, arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e o entulharam e entupiram todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só Queir-Arasete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e o
a feriram. Amém? Vamos estar orando nesta noite, vamos estar agradecendo a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui reunidos, né, em torno da palavra de Deus, esta oportunidade que Deus concede a cada um de nós e agradecermos a Deus por esse culto tão maravilhoso que vai acontecer, por esses louvores, pelos dízimos, pelas ofertas, pela sua presença. Que nós possamos sempre ser gratos a Deus e agradecê-lo pelo ar que Ele pelo ar que nós respiramos, pela vida que Ele concede a cada um de nós. Vamos estar orando? Pai de amor, Pai de infinita bondade, nesse momento, Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, pela vida dos Teus filhos aqui presente, Pai, agradecemos ao Senhor pelos dízimos, agradecemos ao Senhor pelas ofertas, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, continue a nos abençoar, continue a nos proteger, a nos guardar, e sabemos, Pai, que a Tua palavra, ela não volta vazia, que ela possa, Pai, em nome de Jesus, encontrar morada, que nós possamos estar também, Pai, com o coração e os ouvidos atentos a ouvir a Tua palavra, a não ser também só apenas ouvintes, mas praticante da mesma. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, essa história bíblica que nós acabamos de ler aqui, ela começa falando sobre 3 exércitos que corriam, podemos assim dizer, um grande perigo. Os judeus, os israelitas e os edonitas haviam partido para guerrear contra os moabitas, mas a certa altura ali eles se viram sem água em pleno um deserto. E aqui já fica um ponto ao qual nós precisamos imaginar. Em meio ao deserto sem água, a aflição batia em naqueles 3 reis. E agora o que vamos fazer? Como vamos saciar a sede das nossas tropas? Como nós vamos saciar a sede dos nossos animais? E aí, queridos, eles estavam, podemos dizer assim, num perigo, num momento de correndo risco de vida, né? E poderiam até morrer ali por falta de água, por falta de algo tão essencial na nossa vida. Mas aí fica a pergunta para você nessa noite: quando nós nos encontramos em situação, podemos assim dizer, parecida com aqueles homens e aqueles reis, em que os desertos das adversidades nos ameaçam engolir, porque ali nós vemos que eles estavam já caindo no desespero. E agora o que vamos fazer? E quando você muitas das vezes está aí nesse deserto, às vezes as dificuldades estão ali tentando te engolir, tentando te tragar e fazer com que você não consiga ir adiante, e você se depara com aquela situação: o que irei fazer mediante a tantas essas dificuldades? E aí vem aquela pergunta: mas como nós poderemos encontrar esperança? Como nós poderemos encontrar esperança em meio a tantas adversidades, a tantos problemas, a tantas situações adversas e mazelas que estão acontecendo na nossa vida? O que irei fazer? A quem eu vou buscar? E o que eu vou fazer para ter esperança e ter a certeza de que eu vou vencer, ou somos mais do que vencedores, que Deus vai me ajudar, mesmo que seja nesse momento de deserto, nesse momento de aflição? E quais são os desertos da sua vida? Às vezes você está enfrentando às vezes você está passando por às vezes você está até no meio do deserto. E deserto, queridos, é lugar de passagem, deserto é lugar de não fazer morada, mas de você passar por ele. E é isso que nós precisamos entender. E como ter esperança? Olhamos para o texto de Lamentações, capítulo 3, no versículo de número 21 ao versículo de número 25. Nós precisamos trazer à nossa mente. Ele diz: disso me recordarei na minha mente e por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã e grande é a tua fidelidade. Versículo de número 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nós precisamos esperar em Deus. E aí o versículo de número 25. Bom é o Senhor, porque os que esperam por ele, para a alma que a buscam.
Então esperarei no Senhor, esperarei em Deus. E aí eu trago à minha memória aquilo que me traz alegria, aquilo que me traz felicidade, mesmo aqui, trazendo para os nossos dias, mesmo em meio aos desafios, traga esperança, traga assim essa vontade de querer vencer, independente do deserto em que você está enfrentando, independente da dificuldade que você está precisando, passando, ou até está nesse momento, como eu já disse aqui, nesse momento de deserto. Então creia em Deus, creia nesse Deus que supre as nossas necessidades, creia nesse Deus que nos ajuda, que nos fortalece. E aí uma questão aqui, no momento de desespero, no momento de dificuldade, aonde achar água? Aonde achar água para saciar a sede? E às vezes na sua vida, aonde achar solução para esse deserto que você está enfrentando? Primeira coisa, nós precisamos buscar a direção de Deus. Então busque a direção de Deus, foque em Deus, creia que Deus é o nosso ajudador, é aquele que vai nos ajudar a vencer, vai nos ajudar a romper esse deserto ao qual nós estamos enfrentando. O Joroão, o rei de Israel, era um homem ímpio, e quando ele se viu com dificuldades, entrou em desespero e falou: ó Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, não só eu, mas os 3 reis, para nos entregar nas mãos dos moabitas. Olha o desespero desse homem, olha o desespero desse rei, falando: e agora? Saímos de tão longe para chegar aqui e sermos entregues aos moabitas, ao ponto de não só eu, mas os outros 2 reis e todo o nosso exército padecer. Queridos, e ele vai dizer mais uma vez: a gente vai morrer. A gente vai morrer. Ele estava, podemos dizer assim, realmente apavorado. Por outro lado, Josafá, rei de Judá, era um crente fiel, era alguém temente a Deus. Em vez de entrar em pânico, ele disse algo extraordinário: vamos consultar o Senhor. Em vez de você entrar em pânico quanto aos seus desafios, quanto aos seus problemas, você tem sido como Jeroão, começando a falar: e agora nós vamos morrer, e agora não tem mais solução, agora as circunstâncias são adversas mesmo? Ou nós somos como Josafá? Não, vamos consultar ao Senhor. E aqui nós aprendemos algo que nós temos aprendido do nosso pastor: não tome decisão alegre demais, não tome decisão triste demais. Busque ao Senhor, consulte ao Senhor. Não são as dificuldades, não são os problemas que vão nos afastar da presença de Deus, mas nós precisamos ter fé, nós temos que consultar a Deus, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, nos ajuda a vencer os desertos da vida, e não agir como Joroão, mas sim como Josafá, pedindo: Senhor, me ajude. Senhor, consulte a Deus, coloque nas mãos do Senhor. Se coloque nas mãos do Senhor, confia nele. Queridos, há uma frase de Martin Luther King que eu acho tão interessante, que ele diz assim: tudo o que eu tentei reter nas minhas mãos, eu perdi, mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. E aí? Tudo aquilo que você tentou reter, tudo aquilo que você tentou fazer do seu jeito, você perdeu. Mas aquilo que você coloca nas mãos de Deus, confia, deposita a sua confiança nele, você ainda tem. E serve de alento e alerta a cada um de nós, irmãos. Nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus. Não tente resolver do seu jeito, não tente dar um jeitinho, não tente consertar com as suas próprias mãos, porque na maioria das vezes a gente vai só atrapalhar aquilo que Deus já sabe do final. E Deus sabe, e Ele conhece o som dos nossos corações, Ele tem sempre o melhor preparado para nós. Então não entre em desespero, não tente dar um jeitinho, não tente ajustar aquilo que Deus já sabe o que vai fazer. Quando tentamos fazer isso, na maioria das vezes, desculpe aqui a expressão da palavra, mas nós damos com os
burros na água. Não tenta fazer do seu jeito. Confia em Deus. Deposita a sua confiança no Senhor e fala: Senhor, que seja feita a tua vontade. Que eu possa, sim, confiar mais em Deus ao ponto de falar: Senhor, eu confio só em Ti, porque é só o Senhor que vai me ajudar a passar por esse momento de dificuldade, é só o Senhor que vai me ajudar a enfrentar esses desafios que a vida tem me colocado, problema de saúde, problema financeiro, problema de relação familiar ali. Quais são os problemas, ou melhor, quais são os desertos que você está enfrentando? Confie em Deus. Não tenta fazer do seu jeito, não tenta agir segundo a sua força e a sua vontade. Você pode até tentar por algum momento, você vai conquistar, você vai conseguir, mas você não vai continuar, ou você não vai conseguir permanecer firme, porque você vai dar vazão às circunstâncias e não confiando em Deus. Às vezes não, na maioria das vezes, você vai ver que não dá certo. Então confia em Deus, seja assim, de fato, um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador, mas confie no Senhor, coloca tudo nas mãos de Deus, e aí você vai ver que você não vai ter o que se arrepender, do que se arrepender quando você de fato confiar em Deus. Já disse aqui em outras oportunidades, pessoas vão nos decepcionar, mas Deus jamais vai te decepcionar. Então não se desespere, busque ao Senhor, confie no Senhor. É hora de voltar para Deus, então volta para Deus. É hora de orar, ore. Em Mateus capítulo 7, versículo de número 7, ele diz: peçam e será dado, busque e encontrarão, batem a porta e abre-se-vos-á. Então, busque em Deus. Esse versículo aqui, queridos, ele nos chama a atenção, é um chamado à ação, e nós devemos ser proativos em nossa busca por respostas, por relacionamentos mais profundos com Deus. Peça a Deus, busque em Deus. Nós temos que ter confiança. Irmãos. Nós temos que ter confiança em Deus, porque não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Diga aí para quem está do seu lado assim: você não está sozinho, não. Você não está sozinho. Deus está com você. Amém? Glória a Deus por isso. Então você não está sozinho. Confie em Deus, deposite a sua confiança em Deus. Então aí nós vamos ver que Deus, ele tem algo reservado para nós. Você não está sozinho nas suas buscas, você não está sozinho nas suas aflições, você não está sozinho naquele momento onde ninguém está vendo, mas você está ali falando com Deus e até falando, lamentando e falando: Senhor, o que vou fazer? Confie em Deus, Ele vai te ajudar a você superar, a você vencer. Então confie em Deus. Queridos, nós devemos também obedecer às orientações de Deus, e o que Deus tem nos orientado, o que Deus tem falado com nós, através do profeta Eliseu. O Senhor enviou uma promessa a esses 3 exércitos, que eles seriam salvos, mas Ele deu também uma ordem. Os soldados deveriam cavar poço no deserto, ao quais a gente vai ver que milagrosamente ali eles seriam enchidos de água. Quando nós lemos a Bíblia, percebemos que Deus, Ele dá um milagre, mas Ele dá também uma tarefa à pessoa. Ele dá um milagre, mas Ele dá uma tarefa. Como assim? A água que foi transformada em vinho, depois que as talhas foram enchidas. Só aconteceu o primeiro milagre de Jesus porque Ele falou assim: agora vocês vão lá e encham as talhas. E ali houve a transformação. Ali a gente vê a transformação da água em vinho. Os pães e peixes só foram multiplicados depois que a multidão ela se assentou de grupos de 50 e 50. A gente tem que entender que se Deus ele faz o milagre, mas Ele nos dá uma ordem, Ele quer de cada um de nós que nós façamos, que nós nos colocamos à disposição. Quando nós olhamos mais aqui, o azeite da viúva só foi multiplicado depois que ela pediu panelas aos vizinhos. Só aconteceu um milagre na vida daquela mulher a partir do momento que ela pediu
vasilhas aos vizinhos. Você para pensar. Deus, ele vai fazer o milagre, vai, mas ele quer de cada um de nós também uma atitude de mudança. Uma atitude de não só ficar parado e esperando, Deus vai fazer o milagre. Vai fazer, mas Ele quer de você, Ele quer de cada um de nós uma atitude de mudança. Ele quer que você seja proativo. As águas do Mar Vermelho só se dividiram depois que Moisés ergueu o seu cajado. Lázaro só foi ressuscitado a partir do momento em que eles fizeram o quê? Removeram a pedra. Olha que interessante, as muralhas de Jericó só caíram depois que o povo rodeou toda a cidade. A obediência, meus amados, presta atenção no que eu estou falando aqui, ó. A obediência é um terreno farto, é um terreno fértil, do quais os milagres vão brotar, vão acontecer. Então seja obediente a Deus. Seja obediente a Deus, e a obediência é um terreno fértil para acontecer os milagres de Deus na sua vida. Busque a Deus, busque ao Senhor, tenha esse desejo de buscar a Deus, busque ao Senhor, busque ao Senhor. O milagre vai acontecer na sua vida a partir do momento em que você buscar a Deus, a partir do momento em que você entender e compreender quem é Deus na sua vida. Mas esteja sempre disposto. Deus, ele vai fazer o milagre, mas ele requer algo de você, que você se comprometa com a verdade, que você se comprometa com a palavra de Deus, que você esteja disposto a buscar cada vez mais a presença do Senhor. Então, mas siga as orientações de Deus, siga aquilo que Deus está dizendo para você. Interessante, queridos, que a bandeira do Espírito Santo, ela traz um lema tão interessante: trabalha e confie. É o que nós precisamos fazer, é que tanto eu quanto você, nós temos que ter em mente: eu preciso trabalhar, mas eu preciso confiar. Eu tenho que trabalhar sim para minha família ser a melhor família desse mundo. Eu tenho que trabalhar sim para ver a restauração do meu lar. Eu tenho que trabalhar sim para ver a conversão dos meus irmãos, dos meus pais, quer seja dos meus filhos. Eu tenho que trabalhar sim, tenho que confiar em Deus. Agora não adianta nada eu querer que aconteça, mas eu não faço a minha parte. Às vezes eu quero que a mudança aconteça na vida do irmão, às vezes eu quero que a mudança aconteça na vida da minha esposa, eu quero que aconteça a mudança na vida dos meus filhos, mas se eu não mudo, se não há mudança em mim, por isso nós precisamos trabalhar sim, por isso nós precisamos confiar sim e depositar a nossa confiança em Deus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda. Faça o que Deus lhe mandou. Faça o que Deus tem lhe mandado e você verá o que Ele prometeu. O que Deus prometeu para nós, se você for ver, vida eterna. Ele nos prometeu perdão dos nossos pecados, ajuda para vencer as nossas dificuldades, liberdade do pecado e do sofrimento, paz. Olha o que Deus prometeu para nós: sabedoria, livramento da tentação e por aí vai, irmãos. Agora, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos, de fato, buscando para a nossa vida? De que forma nós estamos agindo? Nós somos aqueles que muitas das vezes somos ociosos, ou melhor, preguiçosos, e estamos nem aí com aquilo que está acontecendo. A nossa batalha é sim uma batalha espiritual. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos buscar mais intimidade com Deus. Nós precisamos buscar mais relacionamento com Deus. Nós precisamos e temos que entender que Deus, Ele tem promessa para nós, sim. Tem promessa de vida eterna? Tem. Como pela manhã nós falamos aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 5, o 5. Ele vai dizer: eu sou, e disse-lhe Jesus, vamos, para não citar errado, vamos lá. João, o capítulo é o 14, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão
por mim. É tão interessante entender essa citação, versículo de número 6, não o 5, não o 6. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Entenda isso. Busque isso, nós vamos ver as promessas de Deus acontecer na nossa vida, nós vamos ver o agir de Deus, nós vamos ver Deus agir de tal forma que nós, quando eu disse pela manhã, quando nós entendemos o que é o caminho, quando nós entendemos o caminho que devemos seguir, o direcionamento que Deus tem para nós, mas uma coisa nós precisamos fazer e temos que ter em mente: eu preciso trabalhar, eu preciso confiar, eu preciso entender que o meu Deus, Ele não falha. O meu Deus é um Deus do possível. Porque para nós, para mim, para você, às vezes o deserto vai ser o momento de você falar assim: agora, o que irei fazer? Confie em Deus, porque o nosso Deus, Ele pode, assim como Ele ajudou aqueles reis, aqueles 3 reis, Ele pode te ajudar, Ele pode saciar a sua sede em meio ao deserto, e você vai passar pelo deserto, porque deserto não é lugar de fazer morada, deserto é lugar de passagem. Mais do que isso, é nos desertos da vida que nós refletimos como nós estamos vivendo. É nos piores momentos, nos momentos de maiores desafios na sua vida, que você precisa parar e refletir. O que precisa mudar? O que precisa melhorar? Se é pedir perdão, Senhor, que haja. Mas se coloque à disposição, trabalha, confia, deposita a sua confiança em Deus. Entenda que Ele é o caminho, entenda que Ele é a verdade, entenda que Ele é a vida. E mais do que isso, queridos, nós vamos ver o agir de Deus acontecer na nossa vida. Nós vamos ver o extraordinário de Deus acontecer. Nós vamos ver água no deserto. Nós vamos ver a água no deserto. O milagre só aconteceu ali porque, e como eu disse, Deus falou com eles: vai lá, através do profeta Eliseu, vai lá e faça buracos. Vai lá e faça buracos. Alguns aqui vão até falar assim: mas fazer buraco no meio do deserto e vai encher de água? Você está de brincadeira, como vai chover? Às vezes Deus nos pede coisa tão simples e a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar: mas eu vou ter que fazer isso mesmo? Eu vou ter que agir assim? Eu agora vou ter que ser assim? Não, você vai, se for da vontade de Deus e do querer de Deus, faça. Faça. E mais do que isso, presta atenção no que eu vou dizer para vocês: não adie. Não fique procrastinando, não fique deixando para amanhã aquilo que você pode fazer agora, porque o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. O deserto, ele vai ter água ali, a partir do momento em que você confia mais no Senhor. Às vezes as dificuldades, às vezes os problemas, às vezes as diferenças, às vezes são tantas coisas que acontecem na nossa vida. Mas a gente precisa confiar em Deus, e mais do que isso, nós precisamos contemplar cada vez mais a manifestação de Deus na nossa vida. Depois que aqueles reis e os seus exércitos buscaram a direção de Deus e obedeceram à orientação de Deus, eles puderam contemplar ali a manifestação de Deus, eles puderam contemplar aquilo que Deus, Ele fez e poderia e vai fazer na vida deles. Então, meu amado e minha amada, nessa noite, busque cada vez mais compreender as orientações que Deus tem te dado. Mas uma coisa a gente precisa fazer: obedeça. Obedeça. Obedeça aquilo que Deus está dizendo para você. Aí nós vamos ver o Senhor, o que Deus fez? Mandou a água. E veio de longe, através de uma enxurrada distante, e encheu ali os poços que haviam sido cavados. Mas podemos dizer que não apenas isso, os inimigos aqui, eles confundiram aquela água, o reflexo do sol fez com que eles confundissem aquelas águas naquele poço como águas de sangue, com águas cheias de sangue. E eles já logo pensaram: não, vamos atacar, porque está todo mundo morto, esses 3 reis aí, acabou tudo em nada.
vamos atacar, é aqui que nós vamos agir. Eles agiram e eles se lançaram precipitadamente sobre o acampamento e eles foram derrotados. Queridos, o Senhor não apenas salvou a vida daqueles homens, Deus não apenas salvou a vida daqueles homens, mas também concedeu a eles uma grande vitória. Em Efésios capítulo 3, versículo de número 20, Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então Deus faz muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Às vezes nós queremos algo para a nossa vida e Deus tem algo muito melhor preparado para nós. Então, queridos, Deus é maravilhoso, Ele é poderoso. Deus é poderoso para fazer muito mais, mas muito mais do que pedimos e queremos. Então Deus, Ele pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. O Senhor, Ele é o nosso socorro. Meus amados, o Senhor é o nosso socorro em meio também, Ele é o nosso socorro e também o nosso triunfo. Deus é o nosso socorro e é o nosso triunfo. O Salmo 122, acho que é o Salmo 122, sim. 122 ou o Salmo 121? Salmo 121. Levantei os meus olhos para o Senhor, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não toscanejará. Eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém? Então o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor nos dará socorro, o Senhor nos dará triunfo. Não temos apenas, podemos assim dizer, não temos apenas a expectativa de vitória, mas nós temos a garantia de vitória em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? E é nele que nós confiamos, é nele que nós temos que confiar. Agora pensa aqui, que certeza abençoada, né? Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa é você levantar os seus olhos e saber de onde vem o seu socorro. Que coisa maravilhosa é você entender que nós somos abençoados por Deus. E você é abençoado por Deus. Você é um homem abençoado por Deus. Você é uma mulher abençoada por Deus. Amém? E é isso que a gente tem que entender, porque nós cremos e vivemos e entendemos quem é Deus na nossa vida. O Senhor é capaz de grandes coisas. Deus é capaz de grandes coisas na nossa vida, se cremos. Se nós cremos, veremos a glória de Deus, irmãos. Veremos a glória de Deus se nós cremos, se nós acreditarmos que há esperança, que há mudança, que pode haver transformação, que eu posso vencer esse deserto, que eu posso chegar do outro lado glorificando e exaltando a Deus, porque Ele supriu as minhas necessidades, porque Ele me ajudou. Porque nós servimos a um Deus zeloso, nós servimos a um Deus que nos ama, que nos dá força mediante a todas as dificuldades. Em João capítulo 11, versículo de número 40, diz: não falei que se você cresce verá a glória de Deus? E disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Então creia. Mas creia mesmo que as situações diversas que acontecem, adversas no nosso dia a dia, nos fazem desanimar. A gente precisa crer em Deus, a gente precisa confiar em Deus e crer que a fé nos ajuda a enfrentar os desafios. Nós precisamos ter fé, irmãos.
ter fé e confiar que Deus vai nos ajudar. E eu creio que Deus tem te ajudado, eu creio que Deus tem suprido as suas necessidades, eu creio que Deus tem te fortalecido. Quando muitos às vezes vão falar com você assim, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, você não vai conseguir, e Deus está com você, Ele vai te ajudar, só que a gente precisa confiar e ter fé. Confiar que mesmo nos tempos difíceis, a espera por resultado podem parecer impossíveis. Pode parecer impossível, pode parecer impossível acontecer, mas nós precisamos acreditar e testemunhar cada vez mais o agir de Deus, porque Deus supre a nossa necessidade, Deus nos ajuda. Às vezes o que você tem tanto clamado, às vezes o que você tem tanto pedido a Deus, confie no Senhor, está chegando a sua hora, está chegando o seu tempo. Às vezes você pode estar entrando nesse deserto, às vezes você já está no meio, às vezes você está chegando no fim, mas confie, continue depositando a sua confiança em Deus. Não pare, não retroceda, siga adiante, busque a Deus. Hebreus capítulo 10, verso de número 39, ele diz, nós não somos daqueles que se retiram. Há outras versões que vão dizer, porém nós não somos daqueles que retrocedem, que param. Não pare, siga adiante, busque a Deus. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então não para. Não deixe que pequenas coisas te atrapalhem de você estar na presença de Deus. Porque o que derruba, o que vai te derrubar, o que vai te colocar para baixo, não são grandes coisas, não. São as pequenas coisas. Mas não retroceda, não olhe as circunstâncias, não olhe o que está ao seu redor. Foque em Cristo, adore a Deus. Busque ao Senhor de todo o teu coração, busque ao Senhor com toda a tua alegria. E creia que Ele é aquele que vai te ajudar, mas não pare, não retroceda, siga adiante. Não deixe que as dificuldades, não deixe que os problemas, não deixe que os desertos da sua vida te façam parar, mas siga em frente e não retroceda. Não, agora eu estou no meio de uma dificuldade, agora eu estou no meio do problema, eu vou só lamentar, eu vou só murmurar, eu vou só reclamar e eu não vou agir. Eu não vou confiar, eu não vou depositar a minha confiança em Deus. É melhor retroceder, é melhor parar, é melhor dar a volta. Se eu conseguir, eu vou dar a volta, não quero passar nesse deserto, não. A gente sabe que deserto é lugar de provação, mas se nós somos aprovados, nós vamos vencer, nós vamos chegar lá. Então você pode estar passando por problemas, você pode estar enfrentando desertos, você pode estar enfrentando dificuldades, mas creia que Deus, Ele pode e Ele vai fazer com que águas cheguem no seu deserto, que o livramento aconteça, que você seja mais do que vencedor, que você confie em Deus, que você não olhe as circunstâncias, mas creia nesse Deus tão maravilhoso. Queridos, que história, podemos assim dizer, maravilhosa, né? Que nós lemos aqui desses reis, que poderosa lição para a nossa vida, que poderosa lição para a nossa vida, da gente confiar mais em Deus, da gente entender quem é Deus, e como é bom saber que existe um Deus que cuida de nós, amém? Como é bom saber de um Deus que cuida de nós, como é bom saber de um Deus que cuida de cada um de nós, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, mesmo às vezes deixando a desejar em tantas circunstâncias, mas Deus nos ama e Deus nos fortalece, Deus nos ajuda a vencer os desafios. Então creia em Deus, é o que eu quero falar com os irmãos essa noite, creia em Deus, porque assim como aconteceu esse milagre aqui nesse deserto, pode acontecer um milagre na sua vida. Agora não desanima, não para, e Ele cuida de nós, e Deus cuida de nós, Deus nos ajuda, porque queridos, Deus Ele pode sim trazer água para o nosso deserto, eu tenho que crer nisso,
Eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que crer que Deus ele pode trazer e Ele vai trazer água para o nosso deserto. É nele, é através dele, é que nós precisamos confiar. Agora eu preciso confiar nele, eu preciso seguir e eu preciso fazer uma entrega. Eu preciso fazer uma entrega. Eu preciso fazer uma entrega da minha vida, das minhas causas, de tudo aquilo que eu estou passando, eu coloco nas mãos de Deus, porque Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe dos nossos desafios, Ele sabe também dos nossos potenciais, Ele sabe o quanto nós podemos enfrentar e o quanto nós enfrentaremos, mas temos que glorificar a Ele, não podemos de forma alguma, como aqui, parar no meio do deserto e começar a lamentar, ser aqueles que vai dizer, nossa, agora nós estamos aqui, vamos morrer, agora não vai só morrer eu, mas todos que estão aqui, que dependem de mim, vão morrer, porque não tem aqui, não tem a solução. Deus tem a solução para o seu problema, Deus tem a resposta para as suas dificuldades. E Deus crê em você, Ele sabe do seu potencial, Ele sabe daquilo que você precisa. Então, queridos, e Deus tem cuidado de nós, e Deus cuida de nós, e Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de cada um de nós. Por isso nós precisamos confiar em Deus, precisamos confiar em Deus cada vez mais. Nós precisamos crer e acreditar que o nosso Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Então, não olhe as circunstâncias, não olhe o tamanho do deserto que você está enfrentando, e é só você que sabe. É só você que sabe o tamanho do problema, é só você que sabe o que tem acontecido na sua vida. Mas eu quero dizer para você, confie em Deus, Ele pode ser o auxílio necessário, o refúgio necessário para você. Como nós já citamos aqui o Salmo 121, eleva os seus olhos para o monte, eleva os seus olhos para o monte, é de onde vem o seu socorro, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. Confie em Deus. O seu deserto, o seu momento ali de dificuldade, é nele que você precisa passar. Às vezes você pode até dizer, mas pastor, eu não estou passando por um momento de deserto na minha vida, não. Eu ainda estou tranquilo, estou bem, graças a Deus. Então confia no Senhor. Use como uma vacina, que você fale assim, não, eu preciso estar imune. Quando vier os desertos na minha vida, quando vier as dificuldades, quando os problemas bater na minha porta, eu preciso confiar em Deus, porque vai chegar esse momento. Porque não seria natural que isso acontecesse, mas a gente tem que estar preparado. Jesus diz, no mundo tereis aflição, porém tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Por maior que seja os seus problemas, por maior que você esteja enfrentando esse deserto, ao ponto de você dizer assim, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Se o senhor soubesse pelo menos 10% do que eu estou enfrentando, o senhor ia ver que eu às vezes estou certo de fazer o que estou fazendo. Não, confie em Deus. Não vai ser os seus problemas, não vão ser as suas dificuldades que vão te atrapalhar de estar em comunhão com Deus. Então, busque a Deus, confie. Deus, Ele vai te ajudar. Deus vai te ajudar, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Então, nesse momento que você coloque na presença do Senhor, coloque no altar do Senhor, coloque os seus desafios e se coloque cada vez mais na presença de Deus. Peça a Deus, irmãos, peça a Deus sabedoria e entendimento. Peça a Deus, Senhor, que o Senhor me ajude, que o Senhor me fortaleça, porque eu sei que
Eu preciso trabalhar, eu preciso confiar. Porque, por maior que seja o problema que você enfrenta, por maior que seja o deserto que você está passando, o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é maravilhoso. Se coloque de pé, nós estaremos adorando a Deus. E que você faça desse hino a sua oração. Reflita sobre a letra desse hino ao qual nós vamos estar cantando. E eu convido a toda a igreja a adorar, a exaltar ao nome desse Deus, a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão grandioso, a esse Deus que nos recebe como somos, mas que não permaneça, para que não possamos permanecer, que haja a mudança necessária. Vamos adorar a Deus.